Pessoal, a gente vai iniciar hoje com um pouco dos aspectos históricos do Piauí, a como se dá a formação, o processo de ocupação do Piauí. Conhecimentos regionais é uma das disciplinas para se ter mais cuidado com a NUCEP, porque ela traz muitas questões que você, como eu falava ontem, a NUCEP é uma banca contextualizada, que você precisa ter um conhecimento mais aprofundado em alguns temas. E no caso de conhecimentos regionais, ela pega um pouco pesado, no sentido de que ela traz mesmo questões contextualizadas, ela traz questões que você precisa ter um conhecimento não somente superficial daquele tema. E na parte de Piauí, ela gosta muito desse tema de colonização, de ocupação, das revoltas que o Piauí participou, ela traz muito Batalha do Genipapo, Balaiada, e no edital de vocês, o foco principal é nos aspectos geográficos também, ela vai abordar muito isso. E aí nós temos as questões que envolvem atualidades. Quando ela vai trazer os aspectos geográficos, a geografia do Piauí é um pouco mais complexo, e principalmente essa parte do que tange os conteúdos de questões econômicas, da atualidade, tudo isso ela vai trazer com bastante ênfase, né? Então, a gente tem 6 encontros de história regional, aliás, de conhecimentos regionais. Nós vamos iniciar aqui com o processo de ocupação do Piauí para ver todo o edital, né? Quando a gente fala em Piauí, em conhecimento, em processo de ocupação, a gente remonta ali ao século XVII, né? O século XVII, que o Piauí, essas terras que eram o Piauí, que hoje é o Piauí, essas terras eram conhecidas como Grande Sertão, ou Sertão de Rodelas. Na NUCEP é muito importante que vocês fiquem atentos a algumas palavras, certo? O Sertão de Rodelas, no CEP, ela costuma trazer em alguns dos textos essa expressão, sertão de rodelas. E quem não conhece, não tem um conhecimento acerca de história do Piauí, não sabe o que é. Então, essa região aqui, ela era conhecida como o sertão de rodelas, certo? E aí, esse território foi uma das últimas regiões do país a ser colonizada, onde hoje é o Piauí, né? O nome Piauí, ele está muito ligado aos indígenas que viviam aqui, né? Ela teria originado, uma das histórias que tem acerca do nome do Piauí, é que a sua origem está ligada a uma expressão tupi-guarani, seria Piauí, ou então o peixe piau, né? Que tinha em grande quantidade aqui na região. E aqui no Piauí, quando o colonizador chegou, quando começou esse processo de colonização, como essa expressão era muito falada pelos guaranis, os colonizadores entendiam que era o rio dos Piauís. Então, a partir daí começa a ser chamado Piauí. Então, tem 2 explicações para o nome Piauí. A primeira, que é uma expressão de origem indígena, tupi-guarani, muito falada aqui, e a segunda está ligada ao peixe piau, que tinha em grande quantidade aqui nessa região. Então, o Piauí, ele começa esse processo aqui de ocupação das suas terras no século XVII, né? Foi, como eu falei, uma das últimas regiões do Brasil a ser colonizadas, e isso se dá por quê? Por conta da quantidade de etnias indígenas que tinham aqui na região. E os povos indígenas que viviam na região que hoje é o Piauí, eram povos que resistiram muito à colonização. Então, não despertava o interesse do colonizador o processo de ocupação dessa região por conta exatamente da quantidade de povos indígenas que aqui existiam e a resistência compreender. Aqui a gente tem várias etnias, né, como, por exemplo, os Gamela, os Genipapos, os Tremembés. Aqui nessa região que hoje é o Delta, era fortemente ocupada pelos povos Tremembés. Então, a gente vai ter uma série de que viviam aqui nessa região que hoje é o Piauí, e muitas dessas etnias, elas deixaram totalmente de existir por conta do massacre que ocorreu devido à colonização.
Nós tínhamos vários povos indígenas, como eu estava falando, nessa região que era os Tremembés, que a ocupação em grande quantidade se dava pelos os povos Tremembés. Uma das figuras mais marcantes daqui foi o Mando Ladino, que liderou a resistência indígena contra os colonizadores. Aí a gente tem uma série de outras etnias que vão ser dizimadas nesse período, mas que hoje no Piauí a gente passa por esse processo de busca por essas origens, de buscar preservar essa memória dos povos indígenas que aqui viviam, mas eram variadas etnias que viveram nessa região. E aí a gente tem esse processo de ocupação do Piauí, que ele vai se dar, como eu disse a vocês, vai iniciar no século XVII. Só que a ocupação efetiva do Piauí, ela vai acontecer no século XVIII. Então, meados do século XVII, começa essa ocupação para cá, e essa ocupação do território do Piauí, ela se deu por questões históricas também. Porque, veja, o Piauí tem a sua ocupação muito ligada à pecuária. Né? O Piauí ele começa a ser ocupado, o território do Piauí começa a ser ocupado por conta da necessidade da criação de gado. A principal atividade econômica do Brasil nesse período, século XVII, já entrando no século XVIII, que já estava um pouco em processo de declínio, mas ainda era muito importante para a economia, era a questão que envolve a cana-de-açúcar, né? Nossa principal atividade econômica. E aí, o que foi que aconteceu? O gado começa a entrar nesses canaviais. Então, surge a necessidade de criar essa criação de gado ser mais distante das áreas produtoras de açúcar. E quais eram as grandes áreas produtoras de açúcar no Brasil? Era o Nordeste brasileiro, especificamente a Bahia e Pernambuco. Eram as maiores áreas produtoras de açúcar. Então, o gado precisava ser criado distante dessas áreas. É a partir daí que esse gado é solto e para essa região que hoje a gente conhece como o estado do Piauí. Então, o processo de ocupação do Piauí, ele surge dessa necessidade. A coroa portuguesa baixou um decreto proibindo a criação de gado próximo às áreas produtoras de açúcar. Fiquem atentos a isso, porque costuma, em enunciados de questões da NUCEP, a NUCEP costuma, quando ela fala de povoamento do Piauí, trazer essas informações, certo? Então, a partir disso, é que a coroa portuguesa vai se empenhar, de fato, em colonizar esse território. E aí nós vamos ter o início dessa colonização do Piauí, que está ligada também à Bahia e Pernambuco. Esse território aqui do Piauí, ele já pertenceu à Bahia, já pertenceu a Pernambuco e ao Maranhão. Perceba que o Piauí ele está aí nas proximidades desses estados que eu acabei de citar. Então, esse território ele começa a ser colonizado a partir da Bahia, especificamente. Lá na Bahia tinha uma fazenda muito grande, chamada Casa da Torre. Essa fazenda era uma, imaginemos hoje, né? Vamos fazer uma analogia com a atualidade. Uma empresa que ela tem várias ações, e cada ação, cada quantidade de ação pertence a um dono. Aí tem aquele que tem um maior número de ações e tem aqueles que tem os acionistas minoritários e majoritários. E lá nessa fazenda, Casa da Torre, ela era responsável, era uma grande fazenda que tinha outras fazendas espalhadas aqui por essa região do Nordeste, eles se especializaram na criação de gado, e essa fazenda, ela pertencia à família Dávila, certo? A família Ávila, na verdade. E aí, o que acontece? Essa família, ela administrava essa fazenda, mas tinha várias outras pessoas que eram como se fossem acionistas, se a gente pensar hoje nessa estrutura de empresa na atualidade. Eles eram acionistas e ajudavam nesse processo. Eles tinham também ali uma renda nesse processo de criação de gado, né? Enfim, eles tinham os dividendos deles, né? E aí a gente tem essa fazenda que chamava-se Casa da Torre, essa família, a família Ávila, que administrava, e a gente vai ter uma figura que foi fundamental nesse processo de colonização do Piauí, que é o Domingos Afonso Mafrense. Prestem atenção nesse nome, não esqueçam.
Domingos Afonso Mafrens, que ele também ficou conhecido como Domingos Afonso Sertão, por conta da quantidade de terras que ele tinha no sertão aqui do Brasil. O Domingos Afonso Mafrens, ele vai ser o responsável por liderar esse processo de ocupação do território piauiense. A ocupação do Piauí, ela se dá pelo sul do estado, certo? O Piauí, ele vai diferir do restante dos estados brasileiros, né, de como se deu a nossa colonização, que em grande medida se deu do litoral para o sertão. Aqui não, a nossa colonização ela vai acontecer a partir do sertão e de lá para o litoral, certo? Então, Domingos Afonso Mafrens, esse personagem histórico aqui do processo de ocupação das terras do Piauí, era ligado a essa casa da Torre, essa fazenda na Bahia, que pertencia aí à família Ávila. Ele foi o responsável por vir para o Piauí colonizar essas terras. A maioria das fazendas, das terras que tinha no sul do Piauí, pertencia a ele, Domingos Afonso Mafrens. Quando ele morreu, esse território, essas fazendas de gado que ele tinha aqui no Piauí, passaram para a igreja. A igreja passou a administrar, a igreja católica passou a administrar essas fazendas de gados do Domingos Afonso Mafrens. Então, o Piauí tem dois elementos importantes nesse processo aí de ocupação. O gado, que vai ser a causa, que causou essa ocupação desse território, e a gente tem o personagem do Domingos Afonso Mafrens, que vai estar aí liderando o processo que culminou com o nosso povoamento. E aí nós vamos ter, a partir de então, começa a ocupação no final do século XVII, só que isso é apenas no século XVIII que nós vamos ter a efetivação dessa ocupação, porque quando criou-se a capitania do Piauí, o primeiro nome do Piauí foi Capitania São José do Piauí, certo? Esse foi o primeiro nome. A Capitania São José do Piauí, ela foi criada no iníciozinho do século XVIII. Só que quando ela foi criada, ela ainda não tinha autonomia política, não tinha governo, não tinha toda a estrutura burocrática que era necessária para ela existir. Ela era subordinada aí ao Pernambuco e, posteriormente, à Bahia, devido a esse vínculo que eles tinham aí com essa fazenda que iniciou o processo de colonização do Piauí. Depois, o território do Piauí ele vai passar para a jurisdição do Maranhão. Maranhão, ele teve muita importância aqui também do ponto de vista administrativo. Para vocês terem a noção, mesmo com a capitania ganhando autonomia política e administrativa, a capitania do Piauí, o Maranhão ainda era responsável pela questão eclesiástica. A igreja daqui, ela era subordinada à do Maranhão. Isso vai até o século XIX, quando vai ganhar autonomia. Então, a gente tem aí esse processo de formação da capitania do Piauí muito ligada a esses outros três estados. O Piauí só ganha, de fato, autonomia política, administrativa, lá em meados do século XVIII, quando vai ser escolhido o primeiro governador do Piauí, que a Alegatos gosta muito de falar do nome dele, que foi o João Pereira Caldas, que foi o primeiro governador do Piauí. Esse processo, então, ele vai, essa vinculação que o Piauí tinha em relação à Bahia, que ele era vinculado à Bahia do ponto de vista administrativo, quando foi criado, deixa de existir. Quando é instalado um governo, quando é fundado uma cidade, quando é escolhido uma capital, aí a gente vai ter esse processo de desligamento em relação à Bahia. E o Piauí ganha, de fato, autonomia. Esse processo todo vai acontecer, nessas datas aqui, no ano de 1761, e a efetivação em 1762. A gente vai ter aí a escolha do primeiro governador do Piauí, João Pereira Caldas, a gente vai ter aqui a escolha da primeira capital do Piauí, que foi a primeira cidade do Piauí, isso que é uma imagem da primeira cidade, da primeira capital do Piauí, que foi Oeiras, e também a criação das primeiras vilas do Piauí. Isso hoje é muito problemático, então preste bem atenção no que eu vou dizer. Existem duas correntes historiográficas na atualidade que falam a respeito da criação das primeiras vilas do Piauí.
A corrente historiográfica, o que é a corrente historiográfica, né? Primeiro, deixa eu explicar a vocês. É uma linha de pensamento que conta uma história acerca de algum fato, alguma coisa. Então, é uma linha de pensamento, é uma história que se tem a respeito de algo. Por exemplo, quando surgiu Parnaíba, quando foi criada Parnaíba, quem foram os personagens importantes desse processo. Aí tem uma história acerca disso, é uma corrente historiográfica. A outra corrente historiográfica já afirma algo diferente dessa primeira corrente historiográfica. Então, uma linha de pensamento que ela vai caracterizar fatos importantes sobre algo. Então, a corrente historiográfica, a clássica, consagrada na historiografia piauiense, defende o quê? Que as primeiras vilas que foram criadas no Piauí foram essas aqui que eu trouxe para vocês, ó. Gerumênia, Valença, Marvão, Campo Maior, São João da Parnaíba. Essas daqui seriam as primeiras vilas. São João da Parnaíba é Parnaíba, certo? Foi o primeiro nome de Parnaíba, foi São João da Parnaíba. Então, essa corrente historiográfica defende o quê? Que foi criado Oeiras no ano de 1761, a Oeiras, que antes era conhecido como Vila da Moncha, certo? Vila da Moncha se tornou Oeiras, primeira cidade, primeira capital do Piauí. E as primeiras vilas que foram criadas no Piauí foram essas que eu acabei de citar. Essa é a corrente historiográfica predominante na historiografia piauiense. Só que hoje já existem novos estudos, porque a história ela é viva, ela é uma área da ciência viva, porque ela trabalha com o objeto de estudo da história. Somos nós, seres humanos, e o ser humano é dinâmico, tudo vai se transformando com o passar do tempo, né? Então, eu estou contando bem que uma história para vocês. Quando terminar essa aula, pode ser que tenham novas fontes históricas sendo descobertas, arqueológicas, que vai desfazer, pôr em terra, pôr em xeque tudo que eu acabei de dizer aqui. Então, a história ela é uma ciência viva, né? Que ela trabalha no objeto de estudo da história, não é propriamente passado, porque o passado ele já passou, a gente parte sempre do presente para entender esse passado, então ele é vivo. E aí, gente, existe hoje outra corrente historiográfica que afirma que não foram somente essas vilas, somente essas que eu acabei de citar para vocês, que foram criadas. Tiveram mais outras vilas, né, como Piracuruca, que é uma cidade muito antiga. Inclusive, esse processo de criação das vilas, de instalação, inclusive da Vila São João da Parnaíba, vai acontecer dentro da igreja lá de Piracuruca, da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, que vai acontecer o processo de instalação da Vila São João da Parnaíba. E aí não faria sentido, partindo dessa lógica, que não, a vila de Piracuruca não existisse. Piracuruca é uma das cidades mais antigas do Piauí, então não faria sentido que ela não existisse, porque ela não entra nessa contagem aqui, dessa abordagem clássica da história. E aí nós temos, a partir disso, o processo de estruturação da capitania do Piauí. Primeiro nome, Capitania São José do Piauí, primeiro governador, João Pereira Caldas, e as primeiras vilas, essas que eu acabei de citar para vocês, e a primeira capital, Oeiras, que antes era a Vila da Moncha. Então, aqui começa esse processo de efetivação da criação da capitania do Piauí. O que, é que vocês podem encontrar? Esse processo inicial, ele é um pouco confuso no sentido de questões de prova da NUCEP, porque ela traz datas, né? Ela sempre vai trazer datas nos textos. Eu trouxe muitas questões da NUCEP para a gente dar uma olhada hoje. E não se assuste, viu? Já de antemão já digo logo, não se assuste com as questões. Ela pega um pouco pesado nessa parte mesmo de regional, principalmente em história. Mas vai dar tudo certo. Veja bem, quando ela fala de datas, o que é que vocês precisam ter na cabeça de vocês para vocês não endoidarem? Muita gente, nem a gente, historiador, a gente doida com isso, certo? Vocês precisam ir pelas as coisas aproximadas, né? Porque, como eu falei para vocês, a história, existem interpretações sobre fatos históricos. Então, as datas, muitas vezes, elas divergem. Por exemplo, a data da criação da capitania do Piauí, a gente tem a data de 1718.
Há algumas literaturas que trazem 1715, 1712, certo? Nem por isso está errado, são literaturas, vai depender de qual literatura a banca vai trazer. E essa data de 1761 e 1762, ela também é muito confusa. Eu lembro que na época do concurso de Parnaíba, houve muita confusão por conta disso. Quando foi que a vila foi criada, foi instalada? Porque ela foi criada, as vilas foram criadas em 61, 1761, mas foram instaladas em 1762. Então, existe toda essa burocracia que isso acaba confundindo um pouco essa questão de datas. Então, vocês vão sempre por aproximação. Iníciozinho do século XVIII é quando é criada a Vila São José do Piauí, aliás, a Capitania São José do Piauí. Tem literaturas que vai trazer 1715, 1718, está correto. Quando foi instalada, criadas as primeiras vilas, o primeiro governo do Piauí, escolhida a primeira capital, você vai encontrar em literaturas 1761, que foi a data que foi criada, e outras literaturas 1762, porque foi a data que essas vilas foram instaladas, porque havia o processo de criação e havia o processo de instalação. Isso não acontecia na mesma época, no mesmo dia, no mesmo ano, eram em datas distintas. Então, você vai encontrar essas literaturas. Você já precisa saber isso de antemão, porque quando você pegar uma questão lá no CEP, falando sobre esse processo de povoamento, você vai dizer assim, mas a professora disse que não era 15, não era 1715, é 1718, então está errada. Então, você já olha, já vai com esse olhar. Vai depender da literatura, e as literaturas divergem em relação a essas datas, porque a gente está falando de um período muito distante, que a gente tem dificuldade também de encontrar fontes seguras que atestem a veracidade dessas datas e desses fatos históricos todos, certo? Então, essas datas, elas podem aparecer dessa forma. Eu acho que deu para compreender. Como eu falei aqui a vocês, a pecuária, ela foi fundamental nesse processo de ocupação do território piauiense, por conta exatamente dessa problemática envolvendo a invasão do gado nessas terras que eram criadas, que eram plantadas, né, que era produzida a cana-de-açúcar, e aí o gado, ele vai ser fundamental nesse processo aqui de ocupação do território piauiense. Nós temos duas regiões no Brasil que foi ocupada a partir da pecuária extensiva. A primeira delas foi o Piauí e depois o Rio Grande do Norte. Aliás, Rio Grande do Sul. São duas regiões que vão diferir da ocupação clássica, porque o Brasil ele foi ocupado a partir da cana-de-açúcar. O processo de colonização do Brasil se deu a partir da cana-de-açúcar. Começa aqui no Nordeste brasileiro, depois a gente tem a descoberta do ouro em Minas Gerais. E, por fim, o café, que se tornou o produto mais vendido do Brasil no exterior, que vai beneficiar principalmente a região ali de São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui a gente vai ter a pecuária. Então, o Piauí, ele foge dessa lógica aí, desses produtos da cana-de-açúcar, que o Nordeste produzia em larga escala, e depois o algodão, que foi muito importante também, a produção de algodão aqui no Nordeste. Então, o Piauí, a gente vai ter nossa colonização baseada na pecuária, na criação de gado. A gente tinha aqui no Piauí as chamadas fazendas públicas e as fazendas privadas, né? Essas terras que pertenciam ao Domingos Afonso Mafrense, que ele tinha muita terra, muito gado, muita fazenda aqui, elas passaram a ser terras públicas, fazendas públicas, que foi administrada posteriormente pelo Estado, né? O patrimônio dele foi para os padres jesuítas, para a Igreja Católica, e depois passou a ser administrado pelo Estado. E as fazendas privadas, que eram dos grandes proprietários de terra. Quem trabalhava nessas fazendas eram os escravizados, quem trabalhava nessa atividade da pecuária eram os escravizados. Um outro personagem muito importante aqui do Piauí é a figura do vaqueiro. O vaqueiro, ele foi outro personagem fundamental nesse processo de ocupação, de colonização do Piauí, e o vaqueiro, ele tinha muito respeito nessa sociedade do couro que se criou aqui no estado do Piauí. Quando a gente fala em sociedade do couro e da importância da pecuária, é importante ressaltar o seguinte: isso foi muito mais predominante no sul do estado. Aqui no norte, a gente não tem essa sociedade do couro, essa importância tão grande. A pecuária, do ponto de vista econômico, foi que sustentou o início da colonização do estado do Piauí, mas aqui no norte a gente já tem
um modelo mais diferente em relação à importância que a pecuária teve para o Sul e essa sociedade que emergiu centrada na figura do vaqueiro. Isso até hoje é muito presente na cultura do Sul do Piauí, diferente aqui do Norte. E aí, como eu falei a vocês, as primeiras vilas que surgiram foram aquelas. Dessas vilas que surgiram inicialmente no Piauí, a que mais ganhou destaque, mais ganhou importância, foi a Vila São João da Parnaíba, porque a localização geográfica ela foi fundamental para isso. O Piauí, a sua colonização esteve ligada à pecuária extensiva. Essa carne que era produzida aqui, ela era vendida para outras regiões do Brasil. A carne de charque, que é a carne salgada, a popular carne de sol que a gente conhece hoje, essa carne ela era vendida, não só a carne, mas o couro também era vendido. Tudo que pudesse ser extraído era vendido, mas a carne de charque ela se tornou o principal produto da economia piauiense no século XVIII. E essa carne, ela saía daqui, do Rio Igaraçu, ali do Porto das Barcas, que antes era chamado de Porto Salgado, e daqui ganhava outras regiões do Brasil. E o Piauí, ele foi, esse processo todo de colonização do Piauí se deu no momento onde foi descoberto o ouro em Minas Gerais, foi também no século XVIII. E aí, na região de Minas Gerais, é uma região que não é muito propícia para a agricultura. Então, era necessário, precisava-se abastecer aquela região que, quando descobriu o ouro no Brasil, houve uma migração em massa para a região de Minas Gerais, tanto de outras regiões, de pessoas que viviam em outras regiões do Brasil, como o próprio Nordeste, como também de Portugal. Veio muita gente de Portugal para cá, todo mundo queria encontrar ouro e ficar rico. Então, era necessário abastecer, tinha uma demanda de alimentos muito grande na região de Minas Gerais. E o Piauí, na época, passou a ser conhecido como açougue do Brasil, porque ele fornecia essa carne que ia não só para Minas, mas também para outras regiões, mas principalmente para Minas Gerais. Assim como essa carne de charque que saía daqui também ia para outros lugares fora do Brasil, como Portugal. Há registros de carne de charque chegando em Portugal, vindas aqui do Piauí. E Parnaíba, ela se torna aí a protagonista do ponto de vista econômico, porque é daqui que vai sair essas carnes, essa produção vai ser exportada daqui de Parnaíba. Então, das vilas que foram criadas no século XVIII, a que mais prosperou foi Parnaíba, e isso deu continuidade no século seguinte. Parnaíba foi uma cidade muito importante para o Piauí, uma das eu sempre costumo dizer que ela não foi capital política, mas foi capital econômica do Piauí até o século passado. E aí a gente vai ter outro fato também importante. A economia do Piauí ela é dividida em ciclos econômicos. Nós temos 3 ciclos. A historiografia divide a economia piauiense em 3 ciclos. O primeiro ciclo econômico do Piauí foi exatamente esse, o ciclo da carne de charque, que acontece aí no século XVIII, nesse período de efetivação da colonização, onde há essa exportação da carne de charque. Então, vai ser nesse período aí, que é o primeiro ciclo. O ciclo seguinte a gente vai vendo em seguida, aliada a outros conteúdos que nós vamos estudar. Então, inicialmente, a pecuária foi a atividade econômica mais importante do Piauí. A nossa colonização está diretamente ligada a essa necessidade de criar o gado distante dessas áreas produtoras de açúcar. A nossa colonização, ela se deu principalmente capitaneada pela Casa da Torre, essa grande fazenda que existia na Bahia, e um dos principais protagonistas desse início da colonização do Piauí é a figura do Domingos Afonso Mafrense, conhecido também como Domingos Afonso Sertão. A cidade, a vila, que ainda não era cidade, que mais se beneficiou desse primeiro ciclo econômico foi a Vila São João da Parnaíba, devido à sua localização geográfica, e daqui saiu todos esses produtos que eram vendidos para outras regiões do país. E aí, saindo um pouco dessa parte do início da colonização, desse produto econômico, de como isso se processou aqui no Piauí, a gente tem também, para falar de inícios, né, a gente tem também isso aqui, ó, que eu acredito que vai vir na prova de vocês, porque foi falado demais sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, agora recentemente por conta da morte da Niede Guidon, da cientista Niede Guidon,
que foi responsável aí pela criação do Parque Nacional Serra da Capivara. Então, quando a gente fala sobre o processo de ocupação do Piauí, é imprescindível que a gente fale também desse lugar. O Parque Nacional Serra da Capivara, ele foi criado na década de 70, né? Ele foi criado com o intuito de preservar os vestígios arqueológicos que trazem, né, aí que remontam, na verdade, a presença humana nesse território, uma presença humana bem longínqua, muito distante desses dados, de tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Eu estou falando aí do século XVIII, eu estou falando aí desse processo todo, mas aqui no Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara, ele traz vestígios arqueológicos muito antigos, da passagem humana, muito, mas muito antigo mesmo, que, graças às descobertas feitas pela doutora Niede Guidon, o Piauí, ele hoje, ele está no centro aí de debates muito importantes na ciência, né? E o Parque Nacional Serra da Capivara é o grande responsável por tudo isso. Na década de 70, a doutora Niede Guidon ficou sabendo, ela é brasileira, muita gente pensa que ela não é brasileira, né, por conta do tempo que ela viveu na França, mas ela é paulista. Ela estava numa exposição em São Paulo, uma exposição de pinturas rupestres, quando um casal de piauienses a abordou e disse que aqui no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, tinha muitas pinturas, muitas imagens parecidas com aquelas imagens que eles estavam vendo naquela exposição. E aí ela ficou interessada pelo assunto. A gente estava falando da década de 70, que não tem as tecnologias, a facilidade que tem hoje. Eu estou aqui falando da minha casa, vocês estão na casa de vocês me ouvindo ao vivo, né? Isso era nem pensado nesse momento. E aí o que acontece? Ela ficou interessada, ela veio conhecer o Piauí, ficou boca aberta com tudo que viu e se mudou para cá. E começa a partir daí os esforços da doutora Niede para a criação do que hoje nós conhecemos como Parque Nacional Serra da Capivara, que foi criado na década de 70, no final da década de 70, em 1979, e na década de 90 ele foi transformado em patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade, o Parque Nacional Serra da Capivara, patrimônio natural também. E esse título foi dado pela Unesco em 91, se eu não me engano. E aí, gente, a partir daí ela começa o processo de escavação, dos estudos dela na região. O Parque Nacional Serra da Capivara, ele possui o maior acervo de pinturas rupestres do mundo. Não existe nenhum outro lugar, não só na América, né? Porque quando se fala sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, costuma-se mencionar muito isso, que ele possui o maior acervo de pinturas rupestres da América, não somente. Não existe outro lugar no mundo que tem a quantidade de pinturas rupestres que tem no Parque Nacional Serra da Capivara. São, hoje, catalogados, eu acho que já são mais de 200 sítios arqueológicos catalogados. Já mostrar as imagens para vocês. Porque tem o parque e tem a fundação do Homem Americano é que administra o Parque Nacional Serra da Capivara. A Fundação do Homem Americano foi criada também pela doutora Niede Guidon, e é responsável pela administração do parque, né? E aí a gente tem, como eu falei, né? O parque, além da Fundação do Homem Americano, também ele está subordinado aí o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? De Conservação da Biodiversidade. Então, ele vai, a partir do momento que a doutora Niede chega, né, que começa esse processo todo, ela começa as escavações e muita coisa foi descoberta, né? Hoje, como eu falei, a gente não tem ainda, não consegue mensurar a quantidade aí de pinturas rupestres, são muitas pinturas rupestres, são muitos sítios que ainda não foram catalogados. A última vez que eu estive lá, eu acho que já estavam em 150 sítios arqueológicos, mas é uma quantidade enorme de sítios arqueológicos, uma área gigantesca. O parque, ele fica na cidade que tem a maior estrutura, ele não fica na cidade de São Raimundo Nonato, né? Ele fica a 40 minutos, em torno de 40 minutos de São Raimundo Nonato. Ele fica mais perto da cidade do Coronel José Dias, que é a cidade mesmo vizinha do parque, mas a cidade que tem maior estrutura nas imediações é a
no nada, mas fica um pouco distante. Então, a partir daí, ela começa o processo de escavação, começa a achar os vestígios, ela encontrou muita coisa na região do parque, além de pinturas rupestres, ela encontrou diversos vestígios, eu vou já mostrar aqui para vocês alguns desses vestígios que ela encontrou, e aí, a partir daí começa o processo de datação, né? A ciência, ela usa hoje diversos métodos, quando você encontra um vestígio, né, um vestígio histórico deixado pelos nossos antepassados, esses vestígios históricos, eles são submetidos a um processo de datação, para saber a datação aproximada daquele objeto, quando ele é. Um dos métodos mais utilizados é a técnica do carbono 14, apesar de que hoje existem técnicas mais avançadas do que o carbono 14, mas ainda assim é uma técnica bastante utilizada. E aí a doutora Nied, ela encontrou, e aí começa a polêmica, além do parque, dessa importância gigantesca em relação ao número de pinturas rupestres, e eu vou mostrar para vocês verem, já, já. Aí ela vai encontrar, depois de algumas escavações, ela vai encontrar restos de fogueiras, que ela vai submeter à datação, e o valor aproximado dessa datação, que esses restos de fogueira que ela submeteu, vai dar de cerca de 50 mil anos. E isso gera uma reviravolta na ciência muito grande. Por quê? Porque o que a gente tinha de conhecimento histórico e científico a respeito do povoamento do nosso continente, do continente americano, era de que o nosso povoamento havia começado há cerca de 14, 15 mil anos. E esse processo se deu a partir da América do Norte, porque os vestígios mais antigos que nós tínhamos da passagem humana no continente americano eram os vestígios que foram encontrados num sítio chamado Sítio de Clovis, lá na região dos Estados Unidos. Então, essa era a teoria que, com certeza, vocês estudaram na escola, falava de povoamento da América, que nosso povoamento teria começado entre 14 e 15 mil anos. Então, quando a doutora Nied, ela encontra esses restos de fogueira, que ela chega a essa datação, uma datação distante de tudo que se tinha imaginado, porque de 15 para 50 é uma distância grande, né? Então, isso, aí ela vai publicar esses estudos, vai gerar uma repercussão gigantesca, porque isso põe em xeque a principal teoria, isso pôs em xeque a principal teoria do povoamento do homem no continente americano, e principalmente o que gerou mais impacto, o lugar que isso começa. Porque a teoria que havia sido cristalizada na ciência era de que nosso povoamento teria começado da América do Norte, ali da região dos Estados Unidos. Então, quando a doutora Nied publica esses estudos, né, comprovado nos fatos, nos vestígios que ela encontrou, então, além da datação muda também o lugar. Então, hoje, os vestígios mais antigos que nós temos, o povoamento do homem americano, a origem desse povoamento é o Piauí. Né? Então, o Piauí ele é berço do homem americano, é o lugar mais antigo que a gente tem, de acordo com os vestígios científicos que nós temos, que foi aqui que começou o povoamento do homem no continente americano. Né? E aí, gente, isso leva a uma polêmica muito grande, por quê? Principalmente por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos norte-americanos não reconhecem isso, eles não, de cara, eles chiaram muito, não aceitaram, disseram que essas fogueiras, elas não eram produção humana, isso era produção da natureza, que não era o ser humano que tinha produzido. A doutora Nied provou, conseguiu provar que essas fogueiras, elas tinham sido produção humana, não era da natureza, mas mesmo assim, até hoje, essa teoria, hoje já vem nos livros de história, a gente já trabalha com isso, mas de forma ainda muito tímida, né? Um pedacinho lá do livro de história. Por isso que é importante a gente conhecer e principalmente valorizar a importância desse lugar, né? Do Parque Nacional Serra da Capivara, e contar essas histórias, porque isso é grandioso. Assim como a África é berço da humanidade, nós somos o berço do homem americano, né? Então, a partir disso, começa todo esse processo, né? Da busca da doutora Nied por reconhecimento e validação da sua teoria na ciência, né, na comunidade científica, e hoje ela já é
bem mais aceita do que era antes. Hoje ela já é aceita, né? Tanto é que a morte da doutora Miege teve uma repercussão muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ela é uma das maiores cientistas do nosso tempo. Então, aí a gente tem, a partir disso, o Piauí sendo colocado no mapa da ciência mundial, a partir dessas teorias. Hoje, o Parque Nacional Serra da Capivara é conhecido no mundo inteiro, né, visitado por diversas nacionalidades, né? Às vezes que eu estive lá, eu encontrei muito mais pessoas de fora do Brasil do que aqui do Brasil. Hoje, o parque, ele conta com uma estrutura gigantesca, né? Ele conta com um museu dentro do parque, o Museu da Natureza, que foi inaugurado recentemente, em 2018, que faz um giro pela história natural da região. Né? Dentro do Museu da Natureza, você tem a possibilidade de fazer um voo de asa delta e sobrevoar toda a região do parque, né? Usando a tecnologia, claro, e ele faz realmente um mergulho pelas eras geológicas, de como toda aquela região ali da Caatinga, ali do sul piauiense, foi formada, né? Todos os processos geológicos que a região passou. Uma experiência incrível. É um museu muito tecnológico, um dos museus mais tecnológicos do Brasil, o Museu da Natureza, fica dentro do parque. E também o Museu do Homem Americano. O Museu do Homem Americano, ele não fica dentro do parque, ele fica em São Remo Nonato, na cidade de São Remo Nonato. É um museu que tem todos os achados, a gente tem vários vestígios que a doutora Nied encontrou com a sua equipe nas escavações, está no Museu do Homem Americano. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagens, inclusive vou mostrar aqui para vocês o lugar onde a doutora Nied encontrou os restos de fogueira que derrubam, questionam essa tese do povoamento do homem americano e atestam que o povoamento do continente americano ele é muito mais antigo do que a própria ciência imaginava, né? Esses vestígios foram encontrados no sítio mais importante do parque, que é o Boqueirão da Pedra Furada, que fica logo atrás do cartão postal do parque, eu acho que todo mundo já viu que é a Pedra Furada, né? O BPF, que é o Boqueirão da Pedra Furada, fica logo atrás, que é o sítio onde possui a maior quantidade de pinturas rupestres, inclusive a pintura rupestre que nomeia o parque, que é a capivara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí, é o PPF, esse paredão aqui. Esse paredão aqui tem a maior quantidade de pinturas rupestres lá da Serra da Capivara, lá do parque. Todo o parque, ele é composto por essas escadarias aqui. É muito alto, tudo isso aqui é muito alto. A gente consegue ver daqui a copa das árvores, e são árvores gigantescas, árvores antiguíssimas, e a gente consegue ver. É tudo assim, rochas gigantescas que tem lá na região. E aqui, nesse paredão aqui, é onde estão as pinturas rupestres, aqui é o BPF. Os vestígios de fogueira foram encontrados aqui, ó. Aqui tem a capivara, tem o beijo. Outro fato também importante, aqui no BPF tem o que é considerado o beijo mais antigo das Américas, que é uma pintura rupestre. Urnas funerárias. Isso aqui isso aqui é no Museu do Homem Americano, existem várias urnas funerárias. Isso aqui era a forma como as pessoas eram enterradas, né, na posição fetal. Eles acreditavam que a morte significava o retorno para o lar. Então, eles eram enterrados da mesma maneira que eles nasciam, né, nessa posição fetal. Ó, tudo isso aqui foi encontrado na região da Serra. Esses objetos, eles têm datações variadas, 10, 15 mil anos, 20 mil anos. Isso aqui era utilizado para caça. Isso aqui é um projétil. Isso aqui era muito utilizado para na hora da caça para matar os animais, né? Parece um diamantezinho, é uma das peças mais protegidas aqui do acervo do museu. Esse aqui é o beijo, que é considerado o primeiro beijo das Américas. Essa pintura está naquele paredão daquele vídeo que eu mostrei para vocês. E ela está do ladinho da capivara.
Mas lá no parque, depois fizeram descobertas de que não tinha capivara na região, que confundiram a pintura rupestre com a capivara, mas não é uma capivara. Só que aí não dá mais para mudar o nome, né? E aí fica capivara mesmo. Ó, do que vocês vão precisar aqui de saber para questões? A NUCEP, ela costuma trazer questões com detalhes importantes sobre a região aqui do parque, né? Por exemplo, a fundação que foi criada. Eu lembro que eu vi uma questão, acho que eu trouxe até essa questão, que ela dizia que quem administra o parque é a Fundação Nacional, não é, a Fundação do Homem Americana que foi criado, o parque é subordinado também ao Instituto Chico Mendes, então fiquem ligados a essas informações, o que ele preserva, o que tem dentro do parque, essa a questão dos museus, o único museu que tem dentro do parque é o Museu da Natureza, o Museu do Homem Americano não fica dentro do parque, a Red Guidon, figura central nesse processo, que iniciou tudo isso, que foi responsável pelas escavações e principalmente por essa polêmica toda que eu falei para vocês das lascas de carvão. Então, todas essas informações é importante que vocês tenham bem clarificadas na cabeça de vocês, para que não haja nenhuma dúvida em relação às questões.